Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Gente, você se considera uma pessoa produtiva? Esse assunto tem ficado muito em foco e tem sido objeto de muito estudo, né? No mercado de trabalho, pelos jovens, né? No dia a dia, todo mundo está procurando maior produtividade, maior organização da agenda, né? De acordo com uma pesquisa feita por uma empresa brasileira de tecnologia, os brasileiros hoje, falando de produtividade, fazer uma correlação aqui, né? Os brasileiros hoje ficam mais de 5 horas conectados nas redes sociais. Então a gente vai pensar sobre como é que a gente usa bem esse tempo, como é que a gente faz render, né, esse tempo que a gente tem a serviço do bem também. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo vai responder hoje as nossas dúvidas, as dúvidas que chegaram aqui da audiência sobre a relação entre juventude e produtividade, sobre o prisma da espiritualidade ecumênica. Você pode mandar a sua dúvida também no 11 99831 8195, que nós já recebemos aqui a irmã Paula Celi, ministra pregadora da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Seja bem-vinda, irmã Paula, Deus está presente. Já temos aqui uma série de perguntas para serem respondidas hoje. Viva Jesus em nossos corações para sempre, uma alegria estarmos juntos. Esse tema é muito importante, né? Muito atual e gera uma série de inquietações e nós vamos, a partir de Jesus, a pacificar a nossa alma, né? Cuidar do nosso coração para lidar com as necessidades de produtividade, mas lidar a partir desse ângulo novo que Jesus nos apresenta, que é a perspectiva da nossa vida eterna. Nós temos, claro, compromissos materiais, mas a produtividade em Jesus está ligada a ter uma visão mais abrangente sobre a nossa vida e o significado da nossa existência neste mundo. Então, vamos para a primeira pergunta aqui. A Josiane Camargo, de Santo André. Obrigada, Josiane, pela sua pergunta. A gente faz com muito carinho aqui, tá? Ela diz o seguinte: sinto um peso muito grande para ser produtiva o tempo todo e não estou conseguindo por conta dos problemas que estou vivendo. E muitas vezes me sinto culpada porque gostaria de fazer mais, ajudar a melhorar as coisas onde estou. Como a espiritualidade, ela pode me ajudar a lidar com esse sentimento de culpa? Olha, Josiane, quando eu soube que o tema era produtividade, eu separei alguns versículos de Jesus que dialogam com o seu sentimento. E eu queria começar dizendo para você que você não está sozinha, né? Muitos de nós nos sentimos assim, infelizmente, muitas vezes, né? Não apenas em uma circunstância de maior estresse, né? Então, esses versículos, inclusive, foram publicados pelo irmão Paiva no livro Somos Todos Profetas, que está em estudo aqui no programa hoje. Esses versículos estão no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11. São os versículos de 28 a 30. O jugo de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei lenitivo. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou pacífico e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, em primeiro lugar, antes de conversarmos sobre outros pontos, eu gostaria que você, Josiane, e todos os que neste momento se sentem assim oprimidos, né, cansados, exaustos mesmo, se lembrassem do que Jesus está nos dizendo aqui. Ele está disposto a nos acolher nesta hora. Então, por maiores que sejam as pressões exteriores, vamos nos lembrar desse abraço universal que Jesus nos proporciona. Você está passando por um momento de lutas. Então, quando você diz, é difícil ser produtiva nessa hora em que o sofrimento é maior, em que os problemas são tão grandes. Então, você mesma sabe que esse não é um tempo comum. Você não está nos dias de maior tranquilidade, nos dias em que todas as circunstâncias são as mais favoráveis. Por exemplo, como você agiria acompanhando uma pessoa que está na sua situação, enfrentando os desafios e problemas que você vive neste momento? Você não teria paciência com essa pessoa? Você não aconselharia essa pessoa a olhar para a própria vida com mais misericórdia? Então, muitas vezes, nós temos esse olhar sobre os outros, até dizemos, olha, esse momento que você está vivendo, ele é mais desafiador mesmo, então não se cobre tanto, vá com calma. Você fazia as coisas antes em 2 horas, é natural que agora você precise de 3, às vezes de 3 horas e meia, né? E nós temos tanta compaixão, graças a Deus, com tanta gente, e muitas vezes nós não nos lembramos de ter essa compaixão para conosco. Mas Jesus tem.
e está dizendo aqui de todo o coração que se interessa pelas nossas dificuldades e aflições. Então lembre-se disso, se você é digna da compaixão, da misericórdia, da atenção e da paciência de Jesus, então deve dedicar essa mesma compaixão, misericórdia e paciência com você. É claro que isso não significa que a gente vai se abandonar, vai dizer, bom, eu estou com problemas, não serei mais produtiva, né? Eu vou me entregar ao sofrimento, porque isso seria a gente se derrotar antes mesmo de ir à luta. Mas vamos observar o que Jesus nos diz aqui. Ele nos aconselha a irmos ao encontro dele, então temos a força da oração, a força dos hábitos de saúde espiritual e material. Então, nós te convidamos para viver esse encontro com Jesus aqui na religião divina, no Templo da Boa Vontade, nas nossas igrejas ecumênicas, em que você vai aprender a estabelecer essa conexão nas outras áreas, nas outras circunstâncias da sua vida. E então ele nos convoca a tomar sobre nós o seu jugo e aprender com ele, que é pacífico e humilde de coração. Então, Jesus está nos ensinando também a reavaliar a nossa vida. Então, a produtividade é necessária, mas que produtividade? Às vezes a gente incorpora certos padrões que são desumanos, que estão em vigência no mercado e na sociedade em que nós vivemos, mas nem por isso são saudáveis e desejáveis. Então Jesus nos ensinou, e na sua primeira vinda visível ele fez isso muitas vezes, a olhar criticamente para a nossa sociedade, com solidariedade, mas com pensamento crítico também. Quer dizer, esse padrão de produtividade serve ao quê? Porque muitas vezes está servindo à ganância desenfreada, ao ganho a qualquer custo. Mas qualquer custo? Se custar a nossa saúde, se custar a nossa integridade, se custar o bem-estar da nossa família, será que vale a pena? Então, é esse equilíbrio que nós precisamos buscar. O que é esse jugo de Jesus? É a responsabilidade espiritual, é não entrarmos no automático. É pensarmos, espera aí, essa escolha eu estou tomando porque ela é realmente a melhor escolha ou porque ela atende a um padrão de consumo que eu preciso seguir para todo mundo saber que eu sou uma pessoa de sucesso? Mas sucesso de verdade é aquele que não custa o nosso equilíbrio, que não custa a nossa paz de espírito, que não custa a nossa saúde. Então, a produtividade, ela é desejável. Ela é mesmo necessária, porque é muito bom a gente se sentir útil. É tão maravilhoso isso. Tanto no cenário assim, dos temas pessoais, a gente fala, nossa, essa conversa aqui foi produtiva, né? Cresci com esse encontro. Mas no cenário profissional também, como é bom, né? A gente sentir assim, nossa, olha, as coisas estão fluindo, eu estou conseguindo aprender com as pessoas e elas comigo. Então a produtividade, ela é uma coisa maravilhosa, mas ela não pode ser confundida com essa pressão a qualquer custo. Então vem Jesus nos alertando, ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele nos traz responsabilidades, ele nos traz a necessidade de sermos sérios na condução da nossa vida. Mas se isso na nossa vida, né, se esse peso das responsabilidades está nos oprimindo e nos adoecendo, não é o jugo de Jesus, é o jugo humano. São as pressões sociais, que são invenções humanas. Então essas invenções, elas podem ser transformadas. Elas podem ser transformadas, inclusive, em soluções de cooperação. Então, tenha paciência com você. Tenha misericórdia de você. Tenha compaixão do seu coração neste momento. E busque ajuda. Aqui estamos nós, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para receber você no Templo da Boa Vontade, nas igrejas ecumênicas da religião divina, para que você encontre os ensinamentos de Jesus e olhe para a sua vida com esse espírito de misericórdia e com muita produtividade, sim, mas com essa iluminação que a visão espiritual nos dá sobre as nossas metas e sobre as estratégias que nós vamos construir para alcançá-las. É muito importante nós termos esse direcionamento. Tem até uma outra pergunta, irmã Paula, que a pessoa prefere não se identificar, né? Não tem problema. Ela diz assim, fico preocupada com os meus 2 filhos, porque enquanto um aproveita muito bem o tempo e é produtivo na maior parte do dia, estudando, trabalhando, correndo atrás de cumprir seus sonhos, o mais novo não tem muita preocupação com isso, passa o dia no celular, vendo vídeos, conversando com os amigos. Aí vem a pergunta, será que há algo de errado espiritualmente com meu filho? Bom, essa preocupação está no coração de muita gente, né? Especialmente os pais, né? Os responsáveis pelas novas gerações. A gente fica, nossa, como é que faz? Essa pessoa parece estar perdendo tempo. Como é que eu vou fazer, né? Então, primeiro nós precisamos nos lembrar de algo que a gente já sabe, mas às vezes a gente esquece. Tanta é a nossa preocupação com a felicidade dos filhos, dos netos, dos afilhados, que é o fato de que as pessoas são diferentes. E elas têm tempos diferentes, isso é natural, né? Então a gente precisa evitar
essas comparações que acabam acontecendo naturalmente. A gente está vendo duas pessoas com idade parecida, vivendo de uma forma muito diferente, a gente fala, bom, peraí, o que é, né? Só que cada um é um. Se a gente olhar para a nossa história pessoal também, a gente vai perceber, cada um teve um comportamento que era diferente do irmão, do primo, do colega de escola, né? E nós gostaríamos de ser avaliados e acolhidos por aquilo que nós somos, né? Então a primeira coisa é evitar essas comparações, porque elas vão criando uma pressão interna entre nós. Daqui a pouco a gente está comentando, já está falando, olha, mas o teu irmão, né, é isso, aquilo outro. E a gente não gostaria de ser visto assim, por exemplo, no trabalho, né? A gente não gostaria que alguém chegasse e falasse, olha, Paula, porque olha a sua companheira de trabalho, já está tudo pronto, olha como ela é rápida, olha como ela é isso, aquilo. A gente ia dizer, bom, mas ela é ela, eu sou eu, né? A gente gostaria dessa compreensão. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha um papel de educação e educação espiritual ecumênica a cumprir com uma pessoa que tem menos experiência de vida do que a gente e talvez possa não compreender qual é o preço que essa pessoa vai pagar pelo tempo perdido neste momento. Então é preciso haver um lugar de equilíbrio na nossa avaliação, mas também de diálogo, um diálogo franco, mas um diálogo fraterno. Fraternidade é o amor entre irmãos, né? A gente é mãe, nesse caso, né? O pai, ou é avó, ou é avô, mas não pode se esquecer de que a gente é irmão diante de Deus, né? Então a gente não pode abusar da autoridade que tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente for conversar com essa pessoa, a gente precisa conversar com o respeito que a gente dedica a um irmão. A gente precisa lembrar a essa pessoa das qualidades que ela tem, que a gente enxerga nela. Porque muitas vezes a gente está tão preocupada em fazer as advertências. Olha o tempo que você está perdendo, menino. Olha isso, olha aquilo, que a gente deixa de falar, olha, meu filho, eu enxergo o seu potencial. Olha que capacidade maravilhosa você tem. Você é uma pessoa inteligente. Você é por exemplo, neste caso, é um filho ligado à tecnologia. É uma pessoa que claramente tem o domínio desses recursos, que são super importantes na sociedade em que a gente vive. Então é preciso conversar abertamente com essa pessoa, com fraternidade, né? Mas fazer os alertas, né? Você sabia que a vida já começou? Que às vezes o jovem, o adolescente, né, tá vivendo num enredo social em que as pessoas não estão sendo totalmente honestas. Por exemplo, na mídia, até nas redes sociais, às vezes aos adolescentes é narrada a vida como se fosse uma coisa que vai começar depois. Sabe, depois você terminar a faculdade, depois do primeiro emprego, aí você vai viver. Não, a vida está acontecendo agora. Às vezes esse adolescente não sabe disso ainda, que as escolhas que a gente está fazendo neste momento já trarão consequências para o nosso futuro. Então é preciso encontrar esse lugar do diálogo e do equilíbrio. Não significa banir o celular, você nunca mais vai acessar a rede social, você está proibido de conversar com seus amigos. Até porque isso não vai ser útil de jeito nenhum, né? Vai distanciar ainda mais os corações da família, né? Deixar de falar com os amigos também não é uma coisa saudável, né? Mas talvez, né, ao que parece, né, ele precisa de ajuda para se organizar, né? Porque a gente mesmo que é adulto, já viveu muitas vezes passa 5 horas por dia, como dizem as pesquisas, né? Ali na rede social sem conseguir sair. Você fala, nossa, eu preciso lavar uma louça, mas daqui a pouco, né? E a gente nem percebe. Agora, imaginemos uma pessoa que muitas vezes tem a metade da experiência de vida que a gente tem. Não teve outras oportunidades como a gente já teve para redimensionar prioridades. Se os adultos que estão vivendo há décadas por aqui, às vezes têm dificuldade de organizar a agenda de trabalho, como é que um adolescente ou um jovem não terá? Então nós precisamos nos lembrar do que Jesus fez e faz por nós. Ele não desiste de nós. O irmão Paiva fala sobre isso aqui no livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o poder do Cristo em nós, na página 191. Não se deve desistir das pessoas que se ama, mesmo as que, por um motivo ou outro, se deixe de amar ou que nunca se amou. Na verdade, não se deve jamais desamparar a criatura humana, porque no fundo formamos a imensa família de Deus. Aprendamos com Jesus. Ele é o grande amigo, que não abandona amigo no meio do caminho. Portanto, vai buscar a ovelha perdida onde quer que se encontre. Jesus não nos julga, Jesus nos protege. Ele vai buscar. Às vezes a gente fala assim, não, dia que ele vier me perguntar, eu ensino, né? Mas às vezes o filho não está pronto para isso, né? Então Jesus vai ao nosso encontro, nós precisamos ir ao encontro. Às vezes são outras estratégias. Às vezes a gente vai ter que buscar, por exemplo, o apoio psicopedagógico para ajudar aquele filho a se organizar, a lidar com as suas prioridades. A gente vai precisar de um espaço de diálogo diferente do que a gente tinha com o filho mais velho, né? Mas é não desistir.
E aqui está, vou dizer novamente, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para apoiar você e a sua família. Conte conosco para receber esse jovem muito amado pelo seu coração e para receber você também para essa parceria, porque a gente educa com a espiritualidade ecumênica, educa em muitas mãos, inclusive, agora recadinho final, tá, gente? Com o apoio do Anjo da Guarda. Então, lembre-se, quando você for conversar com seu filho, lembre-se do anjo da guarda dele, peça ajuda do mundo espiritual superior para inspirar você sobre as palavras e as atitudes que devem ser tomadas para ampará-lo, para ajudá-lo a se desenvolver plenamente, como é da vontade de Jesus e da vontade do seu coração também. Paula Celente, agradece muito nesse quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde, né, trazendo esclarecimento, confortando os pais, as mães, as pessoas que mandam as mensagens, as suas perguntas. Então nós estivemos aqui com a irmã Paula Celi, ministra pregadora da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. A gente agradece a sua audiência no YouTube, também deixar os seus comentários, se inscrever no canal youtube.com/Religião de Deus Vídeos e convidar vocês a mandar a sua mensagem no WhatsApp 11 99 831 8195. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.